Muito bem, pessoal, voltamos aqui para a segunda etapa da nossa aula, né? Uma aula especial aqui para pós-penal e processo do Legale. Estamos no módulo 4, no módulo de crimes contra o patrimônio. Essa é a sexta aula, a aula de estelionato. Então, eu dizia que nós trabalhávamos no fórum, né? E recebíamos ali o salário e, como era a hiperinflação antes do plano real, nós tínhamos que pagar as contas, fazer as compras rapidamente, porque o dinheiro desvalorizava com muita velocidade, né? Então, pessoal, exatamente, olha só, exatamente no dia do pagamento, né? Foi ao fórum uma pessoa vender livros, né? Lembrando, não era a época ainda de internet, né? Estou falando de 91, né? 92, por ali. Então, não era a época de internet, estava tudo começando ainda. Então, muitas pessoas vendiam livros, e livros jurídicos, etc., né? E muitos estudantes que trabalhavam no fórum, pessoas informadas. Então, era um público interessante. Muitas pessoas vendiam coisas lá no fórum. E veio um sujeito vender livros. E qual era o apelo comercial deste sujeito? Ele estava vendendo livro com o cheque pré-datado. Então, você daria um cheque, né, e colocaria bom para o mês seguinte. Para o mês seguinte. Então, você estava ganhando 30 dias, recebia o livro imediatamente, ganhava 30 dias, e com isso, na verdade, o livro ia sair muito mais barato, porque dali 30 dias ele já teria, como a inflação era muito grande, ele já teria um aumento de preço meio que natural, e nós teríamos, então, uma vantagem enorme econômica ali. Então, muitas pessoas, então, deram cheque, né, ali, e compraram o livro. Eu não comprei. Mas alguns colegas compraram. Aí o que aconteceu? Quando você dá um cheque pré-datado ou pós-datado, na verdade o cheque é pagamento à vista. E aquela questão de bom para tal dia é apenas uma questão comercial em que o sujeito se compromete a depositar o cheque. Só que o rapaz não fez isso, não. Por mais que todo mundo tinha colocado bom para o dia tal, ele foi lá e depositou imediatamente o cheque. Tá certo? Aproveitando que estava no dia do pagamento, então as pessoas tinham dinheiro em conta, e ele depositou, né, uma relação comercial. Muito bem. Mas, ao meu ver, uma esperteza, querendo levar uma vantagem, enganando as pessoas. Que, embora ele tenha dado ali o produto, tenha vendido o produto por um preço certo, na verdade, essa questão de datas, né, acabou gerando prejuízo para as pessoas e uma vantagem econômica indevida, porque não foi exatamente o combinado. Tá certo? Então, estelionato. Muitas variações, muitas vezes. Bom, vamos analisar aqui, então, o caput do artigo 171. Obter para si ou para outro, em vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Quando a lei fala que artifício, estamos falando de um meio material para enganar, né? Um meio físico, como é o caso do bilhete premiado, em que o sujeito apresentava realmente um bilhete que, em lotérica, aquela numeração, né, era um bilhete premiado, mas certamente falsificado aquilo, né? Então, era um artifício. Quando se fala de ardil, nós estamos falando da lápia, da construção, né? Da pessoa que vai lá e é muito ardilosa, ou seja, é uma pessoa que convence, conversa, leva os outros no bico, né? Esse é o próprio estelionatário, né? Ou a lei fala qualquer outro meio fraudulento. Então, na verdade, o estelionato ele pode ser dividido em 3 pontos principais. Nós temos o agente querendo levar uma vantagem indevida, né? Que ele quer levar uma vantagem que não é certa, uma vantagem indevida, uma vantagem ilícita, né? O segundo ponto é que há de se ter um prejuízo alheio, há de se ter uma descompensação financeira de alguém, tá certo?
Se não houver vantagem, não há estelionato. Se não houver prejuízo, não há estelionato. Né? E um terceiro elemento, com a enganação, com a fraude. Né? Então, isso é um ponto relevante para que é o modus operandi, a forma com que o crime é perpetrado. Compreendido? Legal? Ah, professor, mas e se o sujeito tentou passar o golpe e não deu o golpe? Bom, aí é uma tentativa, o prejuízo não aconteceu, efetivamente, mas não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade do agente, então isso caracterizaria ali uma tentativa. Mas vale destacar sempre, então, que o estelionato tem um elemento dolo, né? É sempre um crime doloso, sempre um crime intencional, é sempre o sujeito querendo, né, enganar. Essa é a ideia. Compreendido? Maravilha. Aí nós vemos que a pena para o estelionato, né, é de 1 a 5 anos, essa é a pena básica de reclusão, né, de 1 a 5 anos e multa, né, e todas as variações que nós vamos encontrar no parágrafo 2º do artigo 171, que são espécies de estelionato também, espécies de estelionato, mas estelionatos mais específicos que nós vamos analisar doravante também tem a mesma pena, qual seja de 1 a 5 anos, ok? Bom, antes de falar dessas variações aí do parágrafo 2º, né, vale destacar aqui com vocês, que eu acabei não colocando nos slides, o parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 171 nos rememora ali a possibilidade do estelionato privilegiado. Conforme a gente já até conversou aqui em aula, né, todo crime que se diz privilegiado significa que ele é menos grave do que o normal, né, e, consequentemente, terá uma pena menor. Então, o parágrafo 1º do artigo 171 diz que se aplica ao estelionato a mesma forma de privilégio que nós vamos encontrar no furto. No furto, matéria que vocês já tiveram aqui. Então, o furto privilegiado, ele está lá no artigo 155, parágrafo 2º, né? Furto, né? Então, só relembrando, quando é que o furto é privilegiado? Quando a coisa furtada for de pequeno valor, né? E também, concomitantemente, além da coisa furtada ser de pequeno valor, o agente é primário. Então, o agente é primário, a coisa furtada de pequeno valor, caracteriza-se o furto privilegiado, tá certo? E com isso, a pena pode ser reduzida em até 2/3, até 2/3 de redução de pena pelo furto privilegiado. A propósito, esse pequeno valor, a lei não menciona qual seria esse pequeno valor, mas a jurisprudência entende que até um salário mínimo. Até um salário mínimo. Portanto, não é um valor desprezível, hein? Não é um furto de bagatela, que, aliás, nem seria punido, né? Seria um valor que é passível de comprar um bem durável, né? Um bem durável, né? Um salário mínimo é até um valor, de alguma maneira, expressivo, mas, para efeito da jurisprudência, entende que é um pequeno valor. Bom, isso tudo apontando lá para o furto, mas, como eu disse, o artigo 171, parágrafo 1º, prevê que essas mesmas regras do furto privilegiado se aplicam também ao estelionato, podendo o estelionato ser privilegiado. Ou seja, quando a vantagem devida em prejuízo alheio for de pequena monta, leia-se pela jurisprudência até um salário mínimo, né, pequena monta, e também quando, ao mesmo tempo, o réu for primário, né, então esse estelionato será privilegiado, possibilitando uma redução de pena que varia aí em até 2/3, podendo ser reduzida até 2/3. Tudo bem? Então, só lembrar que tem também a figura do dito estelionato privilegiado. Compreendido? Legal? Muito bem. Agora, voltando os nossos olhos para o parágrafo 2º, né, do artigo 171, que vem trazer ali
as modalidades de estelionato mais específicos, né, os fatos que são equiparados, as equiparações ao estelionato, né, formas de estelionato mais específicas. E a primeira delas é aqui, ó, disposição de coisa alheia como próprio. Ei, muito comum, hein? Vender o que não é seu, tá certo? Então, vender, permutar, dar em pagamento, em locação ou em garantia, coisa alheia como próprio. Ih, pessoal, quanta gente já vendeu terreno, casa, etc., sem ser o dono, né, e vendeu, né, dizendo-se dono, não é? E, aliás, estava vendo eu uma reportagem recente de golpes que são dados em Portugal. Em Portugal, brasileiros dando golpes em Portugal. Olha só, dá uma olhada. Aluguel e compra de imóveis em Portugal é o mais oneroso para quem busca morar nesse belo país, né? É o que pesa mais no orçamento. Então, a busca por aluguéis cada vez mais altos, mesmo com pandemia não houve redução de aluguéis e tal. Então, é uma briga muito intensa para isso, exigências para o aluguel e tudo mais. Bom, tem brasileiros, mais de um, em que tem um contrato de aluguel e está para finalizar o contrato de aluguel. Está terminando, está no último mês, por exemplo. Vai ter que entregar o imóvel, porque o contrato já acabou, né? E aí o que ele faz? Ele aluga não subloca, ele aluga, como se ele fosse o dono do imóvel, fraudando, evidentemente, para outro brasileiro que está chegando em Portugal, que não entende, que acha que tudo são mil maravilhas, que não tem nenhum golpe, né, no velho continente. Aí chega lá, então aluga com um preço convidativo, a pessoa paga o aluguel para ele, paga às vezes alguns meses adiantado, calção, etc, blá, blá, pega aquilo ali, o sujeito que era o locatário pega o dinheiro e vai embora, some no mapa, e passado um tempo, o verdadeiro dono vai bater na porta lá. Por favor, quem é você? Eu sou o locatário, eu aluguei do senhor fulano de tal, que é o dono. Não, o dono sou eu. Então perceba o golpe da pessoa que está dispondo de coisa alheia como própria. Quer dizer, a pessoa vai ficar em maus lençóis, brasileiros dando golpe em brasileiros, veja se pode, né? Isso eu estou falando de uma locação, que se fosse aqui no Brasil já entraria aqui, locação, né? Dando em garantia, mas às vezes vendendo, né, ali o imóvel como se fosse seu. Claro que há uma maquiagem, claro que há algum documento precário ali, que ele faça crer a alguém que realmente ele é o dono, né, mas de qualquer forma isso é um crime de modalidade de estelionato do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 1º, né? A próxima é a alienação onerosa, ou oneração fraudulenta de coisa própria. Então aí já é diferente. Não é que a pessoa dá algo que não é dele, em pagamento, ou em locação, ou ele vende, não. Ele tem algo, realmente pertence a ele, só que aquilo que ele tem não pode ser alienado. Tem uma cláusula, né, impedindo a alienação, impedindo a oneração. Ele não pode dispor de determinado fator e, violando isso, ele acaba enganando terceiros e tendo essa disposição. Então, vender, permutar, dar em pagamento ou em garantia. Aqui não se fala em alugar, né, mas dar em garantia, coisa própria, inalienável, gravada de ouros ou litigiosa. Tem uma briga por aquilo, né? Ou imóvel que prometeu vender a terceiro mediante pagamento de prestações, que é o compromisso de compra e venda. Então, eles têm um compromisso de compra e venda ali, ainda não passou a escritura, ainda está no seu nome, mas já vendeu para alguém. E aí vai vender para um segundo, né?
silenciando sob qualquer dessas circunstâncias. Então, quando a pessoa dispõe da coisa própria, que não poderia dispor por todos esses fatores aqui elencados, também caracteriza ali uma fraude, também caracteriza um estelionato mais específico, seria o caso aqui. Perfeito, compreendido? Muito bem. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o segundo intervalo e já retornamos com mais alguns aspectos de estelionato com vocês. Até já.